Neste momento está começando a segunda parte do estudo Babilônia, passado, presente e futuro. Bom, no primeiro estudo nós vimos a história de Babilônia no passado. Nós vimos quem era a Babilônia, como funcionavam seus costumes, até que momento ela governava, até que momento ela não governava. Nós vimos o seu rei que mais marcou a história de Babilônia, saber, Nabucodonosor. E então nós vimos três características de Babilônia. Pois em Eclesiastes capítulo 1, verso 9 diz que o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de forma que nada há, pois, novo debaixo do sol. Então, para que nós possamos entender o presente e o futuro, é necessário que nós possamos olhar para o passado, olhar para as histórias do passado, para então podermos entender e nos preparar para o futuro. Consegue entender? Nós olhamos para o passado e nós vimos que Babilônia, ela tinha três características que destacavam-se. E essas são: a primeira, ela tinha como costume fazer homens de deuses. Adorar a homens, como se fossem deuses, exatamente. A segunda, nós vimos que é a idolatria. A idolatria está na carne de Babilônia, está no sangue de Babilônia, está na sua história. E pior do que isso, além dela idolatrar a imagens de esculturas, ainda obriga que outras pessoas façam tal coisa. A terceira e última característica de Babilônia. Essa terceira característica é exatamente a característica que nós daremos um estudo mais aprofundado hoje. Porque Babilônia, na sua terceira característica, nos diz que ela tem uma ideia, ela tem uma filosofia, ela tem uma crença. E se você e eu não aceitamos essas crenças, essas ideias ou filosofias, somos dignos de morte. A terceira característica de Babilônia é matar qualquer um que seja contrária à sua ideia. Para que nós possamos entrar neste assunto hoje, para que nós possamos estarmos dando entrada no presente da Babilônia, nós teremos que, primeiramente, curvar nossas frontes e então fazer uma oração ao nosso Deus. Eu te convido neste momento a fechar os seus olhos para orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede o privilégio de podermos estar em tua santa presença, te honrando e te glorificando. Senhor, mais uma vez estamos em tua santa presença para então estudarmos sobre a tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos dar o teu Santo Espírito e que ele seja nosso professor por excelência. Senhor, que o homem venha diminuir para que tu somente venha crescer. Por favor, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa nos retirar para que unicamente teu Filho Jesus Cristo se faça presente. Te pedimos, ó Pai, dá-nos o entendimento da tua palavra, dá-nos a sabedoria vinda diretamente do teu santo trono. Isso é o que nós te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bom, para que nós possamos entender o presente ou o futuro, é necessário que nós primeiramente entendamos qual o livro da Bíblia que foi destinado exatamente para os nossos tempos e para o futuro. Exato, meu amado irmão. Existe um livro na Bíblia que nos diz exatamente o tempo em que nós vivemos e nos diz exatamente o tempo em que viveremos. Vocês conseguem entender? Agora veja o que é mais interessante. Este livro, muitas pessoas não estudam por alguns motivos. Os principais motivos são medo, outros são porque dizem que não é o tempo de entender,
E outros dizem que simplesmente não é para o presente. É para um futuro. Mas que futuro é esse que nunca chega? Ou acaso Deus escreveria algo para os seus servos de forma que nós não pudéssemos entender? Com que objetivo? Acaso Deus deseja despertar medo no seu povo? Bom, irmãos, nós estamos falando sobre o livro do Apocalipse, exatamente, ou o livro da Revelação. Algumas pessoas dizem que ele não foi ainda revelado e não dá para se estudar. Teólogos mesmo dizem que não tem como estudarmos o livro do Apocalipse. Pelo que o que a própria palavra de Deus nos diz, o que o próprio livro do Apocalipse nos relata. Sabe, irmãos, Apocalipse diz que o livro do Apocalipse é um livro de revelação, ou a própria revelação do nosso Deus, o Pai, que passa então a Jesus Cristo e este, por sua vez, passa aos seus servos. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Quando a palavra de Deus nos relata sobre uma profecia que está a ponto de cumprir-se, ou até mesmo quando há uma profecia que nós conseguimos entender, tenha certeza de uma coisa: esta profecia está prestes a cumprir. Um exemplo de tudo isso é o livro de Daniel. Daniel ele tem uma visão onde um anjo manda que ele cele estas palavras, ou as palavras daquele livro, do livro de Daniel, para o tempo do fim. Ou seja, a profecia ela tem, sim, um tempo determinado. Agora, entenda o seguinte: quando nós chegamos a entender essa profecia, já está prestes a se cumprir. Quando nós vemos que o livro do Apocalipse, diferentemente do livro de Daniel, ele não é selado. Ou seja, quando o anjo manda que Daniel cele as palavras do livro de Daniel, simplesmente ele está ocultando o que está ali dentro. Então imagine vocês que é um livro cheio de selos e só podemos entender se aqueles selos forem abertos. E aí está, irmãos. Qual é o único livro da Bíblia que fala sobre 7 selos? Exatamente. O livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não é nada mais, nada menos do que a revelação do próprio livro de Daniel. Vocês conseguem entender? Pelo que o livro do Apocalipse, além de ser uma revelação no próprio nome, lá no final do seu livro, no último capítulo, então nós encontramos que o livro do Apocalipse não é selado. Apocalipse capítulo 22, verso 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Tendo em mente as respostas que nós acabamos de ter, e tendo em mente que nós podemos sim estudar o livro do Apocalipse, e que ele é para os nossos dias, pois o tempo está próximo, nós então podemos agora entrar no nosso estudo da Babilônia. Babilônia no presente, passado ou futuro. Bom, o livro do Apocalipse, ele tem 2 capítulos que nos chamam muito a atenção. O primeiro capítulo é o capítulo 12, onde ele fala sobre uma mulher vestida do sol, com a coroa de estrelas, e que tem debaixo de seus pés a lua. Esta mulher é pura, é uma virgem, é uma mulher simples. É tida como a igreja de Deus. Pelo que em Apocalipse, capítulo 17, nós encontramos totalmente um quadro diferente. Sim. Se vocês repararem, irmãos, reparem bem que em Apocalipse capítulo 17 surge uma mulher, uma prostituta, uma meretriz, sentada sobre uma besta escarlate,
com 7 cabeças e 10 chifres. E seu corpo inteiro está com nomes de blasfêmias. Apocalipse capítulo 17, verso 1 ao verso 5. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Mas o que significa mulher na Bíblia? 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Agora nós podemos entender um pouco melhor. Se nós já vimos que virgem ou mulher pura na Bíblia significa que é a igreja de Deus, então logo nós podemos agora traduzir. Se a mulher virgem ou a mulher pura é a igreja de Deus, logo uma prostituta que se vende e que está a vender o seu corpo para qualquer pessoa se corrompendo, nós podemos então entender que essa é uma igreja corrupta, uma igreja corrompida, podemos colocar assim, ficará melhor. Porque, irmãos, João tem exatamente essa visão desta mulher. E no verso que nós acabamos de ler, nós vemos então que diz: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa igreja, irmãos, essa igreja corrompida, igreja que não é de Deus, ela é tida como a própria Babilônia. Agora, aí que está, nós chegamos exatamente no ponto em que nós necessitamos, o ponto em que nós precisamos saber. Porque se essa igreja ela é tida como a própria Babilônia, nós temos que entender agora algumas características. Vocês se lembram das características de Babilônia no passado? Nós agora temos que comparar essas características e vermos se encaixa. E se antes de nós fazermos isso, na verdade, antes de fazermos, nós temos que primeiramente identificarmos que igreja é essa. Porque parem para pensar. Não é de nos espantar que uma igreja tenha as características de Babilônia. Se nós pararmos para analisar, se essa igreja tem as características de Babilônia, Deus aceita ou reprova esta igreja? Bom, vamos procurar na Bíblia mesmo entender. Quando a Bíblia fala que esta mulher está na besta e sobre muitas águas, águas têm um grande significado. Apocalipse capítulo 17, verso 15. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Creio que os irmãos concordem comigo que quem está montado é porque está dominando ou comandando. Logo entenda, a mulher está sentada sobre muitas águas. Agora entenda bem o seguinte: se ela está sentada sobre muitas águas, logo significa que ela está comandando o quê? Muitos povos, nações e línguas. Vocês viram?
Agora, nós já temos uma característica dessa igreja corrompida, desta Babilônia no presente. A primeira característica que nós encontramos dela no presente é exatamente igual a uma das características que nós vimos lá no primeiro estudo. Tem um alcance mundial. Babilônia era conhecida mundialmente. Esta igreja no presente, essa Babilônia no presente, é conhecida mundialmente. Ela dominava no passado e agora no presente, essa Babilônia também domina no presente muitas pessoas. A primeira característica está aí. Pelo que, irmãos, reparem bem, as três características que nós falamos são características íntimas. E essas nós só poderemos falar daqui a pouco, quando nós descobrirmos quem é essa Babilônia. Pelo que, segurem bem. Bom, além de alcance mundial, ela tem outra característica. Diz que esta mulher estava adornada de pedras preciosas, de ouro, de prata, de pérolas. Agora, aí é que está, irmãos. Uma igreja mundialmente conhecida e rica. Até aí nós poderíamos falar qualquer uma delas. Qualquer uma das igrejas. Afinal de contas, hoje, infelizmente, para a tristeza nossa e do coração de Deus, a igreja virou uma forma de comércio. E muitas igrejas têm enriquecido, têm enchido seus bancos, seus cofres, pelo que uma igreja é tida como a mãe de todas estas. Pior do que todas estas. Uma igreja que tem alcance mundial, uma igreja que tem o domínio e uma igreja rica. Agora, aí é que está. Diz que esta mulher, esta prostituta, esta igreja, estava vestida de que cor? De carmesim e de púrpura. Irmãos, vocês conseguem lembrar de alguma igreja que trabalhe ou que se vistam, que seus líderes se vistam somente com essas cores? Carmesim, ou seja, vermelho, e púrpura. Há uma igreja que oficialmente usa essas duas cores, o vermelho e o púrpura. Bom, eu não sei se na cabeça de vocês há alguma igreja até agora, mas na minha já me vem alguma, mas não vou falar agora. Porque nós já temos as seguintes características. Ela é rica, é conhecida mundialmente, domina sobre povos, línguas e nações, e logo, se domina sobre povos, línguas e nações, ela também tem que ser um poder político, ou seja, nós vemos que é exatamente como Babilônia no passado, o político religioso se misturando aí, pelo que vamos segurar. E também usa roupas ou vestimentas de cor vermelha e de púrpura. Bom, eu não sei quanto a vocês, mas na minha mente já vem alguma igreja aqui. O que vai nos dar agora a posição geográfica desta igreja, desta Babilônia, é exatamente a própria Bíblia. Nós vimos que Babilônia está em Mesopotâmia, sudeste do Iraque, está ali. Pelo que... E a Babilônia presente? Em que local ela se encontra? Para que nós possamos afirmar todas essas palavras que nós somos até agora, temos que primeiramente saber em que local ela está. E Apocalipse, capítulo 17, nos diz a posição geográfica desta igreja, desta Babilônia. Apocalipse capítulo 17, verso 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Há um só país em que há, ou que é conhecida como a cidade das 7 colinas. Sim, nós estamos a falar de Roma. Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Agora, o que vai nos chamar mais atenção, amigo, é que há um local, há um
lugar ou uma religião que impera dentro de Roma. E nós poderemos falar sobre ela agora. Não há outra igreja que se encaixe tão bem e tão dentro dessas características como a Igreja Católica Apostólica Romana apostatada. A Igreja Católica Apostólica Romana é a Babilônia dos tempos presentes. Católica, a Igreja Católica, ela se enquadra perfeitamente nessas características que nós estamos dando biblicamente. E eu gostaria que você pudesse analisar. Vamos dar uma reprisada aqui em tudo que nós falamos até agora? Vamos lá. Por acaso a Igreja Católica, ela é rica? Muito. Por acaso a Igreja Católica, ela tem alcance mundial? Por acaso a Igreja Católica, ela domina sobre algum povo? Por acaso a Igreja Católica, ela mistura política com religião? Por acaso a Igreja Católica, ela usa roupas vermelhas e púrpura? E tem mais uma característica que nós deixamos passar em branco. Diz que a mulher tinha uma taça na mão, uma taça de ouro na mão. E eu te pergunto, a Igreja Católica, ela usa taças de ouro ou taça de ouro? Meu amado irmão, é duro ouvirmos isso. É mais duro ainda ter que falar. Pelo que, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Nós não estamos aqui para apontar ou criticar e acusar ninguém, ou qualquer religião que seja. O nosso objetivo é abrir os nossos olhos, abrir o seu olho. Porque se na palavra de Deus, Deus faz tanta questão de nos alertar quanto a esta igreja, temos que ter cuidado. Pelo que, irmãos, na palavra de Deus, ainda em Apocalipse capítulo 17, nos diz que esta mulher estava embriagada. E eu te faço uma pergunta, você sabe de que ela estava embriagada? Veja só. Apocalipse capítulo 17, verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. É triste sabermos que uma igreja está matando o povo de Deus. Matou o povo de Deus. Vamos colocar no passado, por enquanto. Porque agora nós temos as 3 características mais íntimas de Babilônia. E temos agora que saber se a Igreja Católica Apostólica Romana se enquadra. Eu quero te fazer uma pergunta. Por acaso a Igreja Católica tem como costume fazer homens de deuses? Sim. Infelizmente. Por acaso mesmo, Papa. Vocês sabem o que significa a palavra Papa? Papa não é nada mais ou nada menos do que vem a palavra pai ou papai. Os padres, mesmo da Igreja Católica, o nome padre, quem entende na língua espanhola ou até mesmo na questão até do latim, sabe que padre significa pai. Você já foi no confessionário? Você já presenciou um confessionário? Sabe como funciona? Ali o padre, ele simboliza o próprio Deus e você tem que confessar seus pecados a ele. Agora, irmãos, vamos entender uma coisa. Em que local da Bíblia nós achamos que o pecador tem que confessar os seus pecados a outro pecador? Em que local nós achamos Jesus dando a ordem para adorarmos a Pedro, a João, a Lucas, a Mateus ou qualquer outro tipo de apóstolo? Em que local nós achamos
que temos que adorar a homens, idolatrar a homens, fazê-los de Deus. Em que local? Em local algum, irmãos. Porque não existe. Muito pelo contrário. Está escrito que não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura ou semelhança alguma que há em cima nos céus ou embaixo na terra. Não farás para ti e não as adorarás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vocês conseguem entender? E agora nós entramos na segunda característica. Por acaso a Igreja Católica Apostólica Romana adora a imagem de escultura? Por acaso a Igreja Católica Apostólica Romana, ela obriga que as pessoas que frequentam ou que praticam esta religião adorem a outros deuses ou as imagens e esculturas feitas por ela mesma? Sim. Sim. Bom, até agora, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se enquadrou, irmãos, nas duas primeiras características da Babilônia Antiga. Das duas primeiras características íntimas, fora as outras que já estão contidas em Apocalipse capítulo 17. Pelo que, irmãos, ainda falta uma característica. A característica de assassinar o povo santo. Sabe, irmãos, vocês já ouviram falar na Inquisição Católica? Ou na Santa Inquisição? Porque, irmãos, me desculpem o modo de falar, mas de santo só teve o nome. Para você que não conheceu a Inquisição Católica, a Inquisição Católica ela era da seguinte forma. A Igreja Católica estava imperando nesta época. Ela era a única religião, podemos colocar assim, correta naquela época. Fora dela não poderia haver outra. Se houvesse, a coisa não ficaria legal. Se uma pessoa fosse contra a Igreja Católica, independente do seu cargo ou função na sociedade, esta pessoa era condenada, muitas vezes à prisão, muitas vezes a torturas e muitas vezes, irmãos, à morte. Pessoas morriam por causa do cristianismo, por causa do nome de Jesus. Sabe, irmãos? Vocês sabem como que a Igreja Católica chamava essas pessoas? Hereges. Seitas. Pelo que entenda uma coisa. Na palavra de Deus, nós acabamos de ver que estas pessoas sim, são santas. Santos de Deus. Em que local da Bíblia nós vemos, irmãos, que Jesus disse que se nós pregarmos o Evangelho e as pessoas não aceitarem, nós então temos que matá-las? Quantas pessoas rejeitaram a Jesus, irmãos? Quantas pessoas? E quantas ele matou? Quantas pessoas rejeitaram a Pedro, a Paulo, a João, a todos os apóstolos? E eu te pergunto, quantas pessoas eles mataram por este motivo? Nenhuma. E aí está o problema. Aí está mais uma característica de Babilônia. Babilônia ela se achava suprema ao ponto de ser igual ou melhor do que Deus. E eu te pergunto,
Quem tem o direito de tirar a vida senão aquele que pode devolvê-la? Amado irmão, eu gostaria de te convidar a ver um documentário neste momento sobre a Inquisição. Nós recolhemos essas imagens da internet, você pode estar também adquirindo ou vendo pela internet o documentário completo. Pelo que aqui nós já temos ele e nós estamos passando para você para que você possa então poupar trabalho. Mas se você não conhece a Inquisição, ou se você conhece a Inquisição, conheceu a Inquisição, nós te convidamos neste momento a você estar assistindo este documentário, porque neste documentário ele vai exatamente nos falar sobre as armas mortais que eles usavam na Inquisição, que eles usaram na Inquisição. Vai passar e vai mostrar neste momento, neste documentário, cada uma das armas, ou pelo menos as que eram mais usadas. Projetos elegantes, com finalidades específicas e construídos com um único propósito: eliminar vidas. As máquinas de execução se espelharam e também inspiraram muitas das grandes invenções da humanidade, mecanizando a tortura e o terror. A seguir, veremos a engenharia por trás das máquinas mortais. Máquinas mortais. Bruxas e hereges. O fim do século XV marca grandes conquistas para a Europa, como a exploração das Américas por Colombo. Mas, ao mesmo tempo, o medo toma conta do continente. Os vilarejos tentam se livrar de bruxas e hereges. Bruxas eram consideradas muito perigosas para a sociedade. Elas representavam uma chaga indesejada, capaz de contaminar outras pessoas. Para evitar que bruxas e hereges contaminassem suas vidas e almas, os moradores e representantes da igreja projetavam máquinas de execução. Um dispositivo, em especial, se tornou muito popular. Ele é chamado de estaca de fogo. No ano de 1431, Joana d'Arc, aos 19 anos, afirma que a voz de Deus a ajuda na liderança do exército francês rumo à vitória. Mas os britânicos a capturam e a acusam de heresia. Eles diziam que as vozes que ela ouvia não vinham de Deus, que as vozes vinham de Satanás. Os britânicos declararam Joana d'Arc culpada e a queimaram na estaca de fogo. Ao longo dos 3 séculos seguintes, cerca de 100.000 bruxas e hereges morreram nas chamas. Os representantes da igreja acreditavam que o fogo purificava a alma, mas a morte no fogo não é nada misericordiosa. Tradicionalmente, para se queimar uma vítima na estaca, ela é amarrada a meia altura de um poste vertical. Ao contrário de representações populares mostrando bruxas sobre a madeira, na verdade as vítimas são cercadas por madeira até a altura dos joelhos. A vítima fica colocada no topo do monte de madeira, pois o fogo irá percorrer a parte externa, onde existe material combustível e também oxigênio. Se colocarmos a vítima sobre a madeira, o fogo percorre uma área externa muito maior e isso também serve para isolar a área das primeiras queimaduras. Mas é o fogo ou a fumaça que mata a vítima? A resposta para essa pergunta requer uma análise do fogo através de um medidor eletroquímico de monóxido de carbono. Aqui nós temos um medidor, e ele é capaz de registrar a quantidade de monóxido de carbono liberada por essa amostra. Essa pequena chama irá gerar proporcionalmente a mesma quantidade de monóxido de carbono que uma fogueira de tamanho real. Com o sensor colocado diretamente na fumaça, temos 115 partes por milhão. 480... Se o nível de monóxido de carbono exceder 8.000 partes por milhão durante alguns minutos, a fumaça matará a vítima. E se o calor ultrapassar a temperatura de 100 graus centígrados, o fogo vai matá-la. Dependendo do que ocorrer primeiro, saberemos se a vítima morre pela ação da fumaça ou do fogo. Nós já temos 3.200 partes por milhão de monóxido de carbono e já temos 236 graus. Baseado nesses resultados, não resta dúvida. As chamas vão matar a vítima muito antes da intoxicação por monóxido de carbono.
E em quanto tempo a vítima começará a queimar na estaca? Tá legal, Michele. Vamos terminar de empilhar. Vamos colocar mais madeira aqui. Tudo bem. O manequim amarrado à estaca está com uma peruca para simular o cabelo humano altamente inflamável. Os amantes da literatura devem saber que livros se incendeiam a 232 graus, mas a pele humana entra em combustão a 248 graus centígrados. A camada externa de espuma do manequim também vai se incendiar numa temperatura próxima dessa. Vamos empilhar até a altura dos joelhos dela. Empilhamos da maneira tradicional para se queimar alguém numa estaca. Agora já posso acendê-la. Um acendedor de gás butano criará pontos de ignição na fogueira e uma pistola termômetro por infravermelho irá monitorar as variações de temperatura em diversos pontos. Aqui na base, nós temos de 15 a 18 graus. Nossa, já subiu para 426 graus. Muito bem, as leituras são de 648, 704, 760 graus aqui na base. E aqui, nos pés dela, a leitura é de apenas 21 graus. Após 5 minutos, o fogo permanece na parte inferior da pilha de madeira e o calor sobre a vítima é apenas moderado. E a estaca está fazendo exatamente o esperado. Está ajudando a manter o calor longe da parte inferior do corpo. Eu diria que tão perto assim do fogo, eu sei que está sentindo alguma coisa. E eu acho que está começando a esquentar. Acho que a gente deve se afastar um pouco. Tudo bem. Acabou de subir para 30 graus aqui perto dos pés. E dá para ver que o cabelo dela está em movimento, porque o fogo gera ondas de convecção. A convecção de calor ocorre quando gases quentes se elevam enquanto o ar frio toma o lugar deles. Isso significa que a vítima começa a cozinhar no ar quente muito antes de as chamas começarem a queimar o corpo. Já são 46 graus nos pés dela. O fogo está se alastrando. Estou medindo onde o fogo começou a atingi-la. A temperatura é de 93, 260... Ela vai se incendiar. 315 graus. Ah! Meu Deus. Ai, nossa. Ela foi completamente engolida pelo fogo. É verdade. Parecia até uma explosão. Agora a temperatura na estaca é de 871 graus centígrados. Essa é a temperatura utilizada por crematórios para reduzir ossos a cinzas. Bom, esse estágio, no qual ela é totalmente queimada, é uma parte bem posterior da execução. A essa altura, ela já está morta faz tempo. Tá mesmo. Ela começou a queimar muito rápido. Foram necessários 17 minutos para que o fogo chegasse até o topo do monte de madeira, mas assim que o fogo atingiu o manequim, as chamas inflamaram a espuma instantaneamente. Os representantes da igreja na Europa acreditavam que a morte numa estaca de fogo era uma maneira eficiente de purificar bruxas e hereges, mas líderes comunitários na França, Alemanha e nas regiões nórdicas queriam que suas comunidades testemunhassem o tormento que aguardava pelos pecadores no inferno. Foram apenas 17 minutos para que o manequim fosse envolvido completamente pelas chamas. Acho que eles gostariam de prolongar a execução por mais tempo. A seguir, interrogadores da Torre de Londres pressionam os inimigos de Henrique VIII. Alguns executores inovadores aprimoraram a tradicional estaca de fogo com conceitos mecânicos. Eles visavam prolongar o espetáculo público com uma alavanca móvel ajustável. Eu imagino que tenha sido usada para pessoas conhecidas para tentar extrair uma última confissão ou então tornar ainda mais claro que a vítima estava sofrendo as dores do inferno naquele momento. A estaca de fogo mecânica explora os conceitos físicos da alavanca. Ela dá aos executores a possibilidade de baixar a vítima dentro da fogueira ou suspendê-la sobre o fogo até que o calor extremo cause a ignição espontânea. Quando o executor levanta a vítima no ar, ela fica perfeitamente posicionada sobre a coluna de gases quentes gerada pelo fogo. Mesmo que a vítima permaneça acima do fogo, ainda irá sentir uma imensa quantidade de calor. Pendurar uma vítima sobre o fogo evitará uma exposição direta às chamas, mas ela ainda estará sobre uma coluna de ar extremamente quente. Esse ar quente irá assar a vítima ou causar ignição espontânea. Para descobrir, faremos uma simulação com uma vítima pendurada nesse dispositivo mecânico.
Tá legal, vou acionar o mecanismo. Muito bem, aqui temos 18 graus, então ela não está sentindo nada ainda. Tá certo. Você pode levantá-la? Vamos dar uma olhada. 16, 13 graus. Fica um pouco mais frio na medida em que a levanta, mas a diferença não é grande. Então não tem grandes alterações? A temperatura subiu um pouco. Temos 35 graus lá em cima. 38 graus. Eric, mesmo sabendo que ela esteja tão alto agora, a leitura é de 104,98 graus. O ar bem acima do fogo está muito quente. Nessa temperatura, a gordura do corpo humano derrete. Se a temperatura atingir 250 graus, a pele irá se incendiar e a gordura derretida alimentará o fogo. Olha só o cabelo dela, tá esvoaçando. Nossa. A coluna de ar acima do fogo superaquece porque as chamas geram gases quentes que sobem naturalmente. O vapor escaldante cozinha a vítima da mesma maneira que um forno de convecção assa um peru por dentro e por fora. Temos 107 graus ali em cima, 123. Não deve estar muito confortável. 154. Já temos 165 graus nas pernas dela. Presta bem atenção, Michelle. Agora ela tá sobre a coluna de ar, mas ela não tá em contato com o fogo. Ela tá balançando por causa do calor. Ela tá se movendo juntamente com a coluna de ar superaquecido. Mais uma vez, são necessários 17 minutos para que o fogo atinja o topo do monte de madeira. Na medida em que o fogo se alastra, fica mais quente rapidamente. Qual a temperatura dela? Eu não tenho certeza. Temos agora 704, 760 graus na base da fogueira. Está muito, muito quente. À medida que o fogo aumenta, a alavanca mantém a vítima acima das chamas. Bom, o cabelo dela já derreteu. Mesmo sabendo que o manequim não está em contato direto com o fogo, o ar extremamente quente cozinha tudo em contato com ele. Atenção, atenção. Ela vai se incendiar? Eu acho que vai, olha só. Ela vai se incendiar. E as roupas? As roupas vão pegar fogo. A temperatura dela é de 226 graus. E mesmo sabendo que ela não está em contato direto com o fogo, o ar ao redor dela está a cerca de 230 graus. 254. Pronto, agora incendiou. Ai, meu Deus. Nossa. O manequim se incendeia quando a temperatura excede os 250 graus Celsius. Mas dessa vez é o ar quente e não as chamas que causa a ignição instantânea. Acho que provamos que ficar pendurado sobre o fogo é tão mortífero quanto queimar na estaca. Foram necessários 18 minutos para que o fogo consumisse a vítima. A alavanca mecânica proporciona 1 minuto a mais de vida que a tradicional estaca de fogo. A coluna de ar superaquecida concentrou a maior parte da energia acima das chamas. E isso foi um pouco melhor do que colocar a vítima mais próxima da fogueira, porque o fogo ficava na parte externa. E quando eu levantei a vítima, parecia que todo o fogo estava concentrado num ponto bem acima da fogueira. Estar nessa coluna de ar é como assar um peru no forno de convecção, em que vemos a pele exterior queimando, como queimaduras de 1º ou 2º graus, e também cozinhando a parte interna. A alavanca mecânica permite que a vítima se incendeie apenas 1 minuto depois que a tradicional estaca de fogo. Mas esse dispositivo cria um espetáculo mais impressionante e talvez seja mais doloroso para a vítima. Atualmente, a tecnologia de alavancas oferece uma facilidade mecânica a dispositivos como os extintores de incêndio, permitindo apagar o fogo com rapidez e facilidade. E na Inglaterra, um dispositivo está intimamente ligado à tortura apoiada pelo Estado. Ele é chamado de filha do carniceiro. A filha do carniceiro é um dispositivo de ferro de formato triangular. Os interrogadores prendiam a cabeça do prisioneiro ao arco superior, as mãos na parte central e os tornozelos à haste inferior. Essa posição comprimida causa uma dor insuportável e pode chegar a matar a vítima.
A filha do carniceiro surgiu no século XVI, na Inglaterra, durante o reinado de Henrique VIII. Interrogadores da Torre de Londres usavam esse dispositivo para torturar os hereges. A filha do carniceiro é uma máquina de resistência muito simples. Quando a pessoa se retorce para se libertar, vai encontrar este desenho perfeito para lidar com essas forças. Mas um dispositivo que não exerce uma força aparente pode causar dor insuportável e morte? Para descobrirmos, uma contorcionista se entrega ao abraço metálico de uma réplica da filha do carniceiro. Primeiro a gente vai colocar isso em volta do seu pescoço. Tá bom? A flexibilidade da contorcionista vai ajudá-la a se colocar nesse dispositivo restritivo sem lesões imediatas. Assim que a filha do carniceiro prende a vítima, a ausência de movimento causa a dor. Vamos ver se você consegue levantar se estiver deitado. Tudo bem. Opa. Segurou? Tô. Tudo bem. Tá tudo bem? Com certeza, sinto meu pulso direito mais comprimido desse jeito. Está mais apertado e meu pescoço está mais inclinado. Acha que consegue levantar? Não consigo. Sempre que o corpo humano tem seus movimentos limitados por longos períodos, os músculos perdem circulação sanguínea, começam a ter câimbras e também espasmos. Quando não se movem por longos períodos de tempo, os músculos acumulam um resíduo chamado ácido lático. O excesso de ácido lático pode destruir gradualmente órgãos e tecidos humanos. Quanto mais tempo ficar preso, mais ácido lático será produzido. É como se o corpo estivesse sendo intoxicado. O excesso de ácido lático causa danos aos rins, acarretando a falência desses órgãos dentro de 2 semanas. Assim, a filha do carniceiro é um dispositivo que prolonga os horrores da execução. Em outras situações, os interrogadores queriam pressionar as vítimas de maneira imediata. Por isso, a filha do carniceiro recebeu um aprimoramento mecânico no fim do século XVI. Ela também é chamada de filha do carniceiro, mas é como uma irmã mais velha, mais maldosa. Ela combina inovações tecnológicas que facilitam o uso do dispositivo. Quanto mais eficiente for, será mais fácil obter as informações de um modo mais rápido. A filha do carniceiro prende as vítimas enquanto um parafuso aperta 2 hastes de ferro. Ela funciona com uma alavanca desse lado. E essa alavanca está conectada a esse conjunto aqui. Então, é só abrir e colocar a pessoa aqui. O conjunto de parafuso e alavanca permite exercer uma força imensa para travar esse dispositivo. Relatos históricos sobre esta filha do carniceiro descrevem o dispositivo rompendo órgãos e sangue sendo expelido pelos orifícios do corpo. Alguns relatos históricos desse dispositivo descrevem lesões muito traumáticas, mas, olhando para ele, eu não sei até onde isso é verdade. Essa máquina realmente faz jus à sua reputação? Mais uma vez, uma contorcionista vai ajudar a mostrar do que esse dispositivo é capaz. Agora vamos apertar. Tá bom, já apertamos totalmente. Sente alguma diferença na compressão? Muito comprimida. A respiração deve ser leve. Meus braços estão bem comprimidos. Não estou confortável aqui. Você consegue sair? Talvez eu ainda possa. É, mas sem usar as mãos. Isso mesmo. Tá com as mãos amarradas. É isso aí. Eu consegui sair. Muito bem. Caramba, muito bem. Bom, não funcionou. Vamos ajustar e aprimorar. Para acomodar uma pessoa de menor porte, suportes de madeira são colocados nos 2 lados da contorcionista. Eles vão empurrar os ombros e a caixa torácica para baixo do mecanismo de compressão. E aí, como é que tá? É difícil respirar e meus braços estão bem comprimidos. Meus pulmões estão comprimidos. Está muito apertado. Você quer que eu pare? Acho que é uma boa. Tá bom. Certo. E ainda temos mais uns 2,5 centímetros para apertar. Ainda temos uns 3 centímetros para apertar. Eu estou me sentindo muito comprimida. Acho que não posso me mover. E sobre os relatos de vítimas cuspindo sangue enquanto sofriam nos braços da filha do carniceiro.
Baseado em relatos históricos sobre a fila do carniceiro, em que vítimas cuspiam sangue, isso não me surpreende, porque elas não podiam respirar e estavam produzindo ácido lático. Esse ácido lático pode causar lesões ao tecido pulmonar. Danos ao tecido pulmonar resultam em sangramentos, que são expelidos pela vítima. Michelle, vamos tirá-la daqui. Vamos. Prontinho. Isso aí. Estou livre. Como se sente? É bom poder levantar? Respirar fundo, o pânico diminuindo. Se os interrogadores passassem dos limites e apertassem demais a filha do carniceiro, poderiam literalmente acabar com a vida dos inimigos do rei. Atualmente, máquinas exploram essa tecnologia para comprimir produtos como jornais, mantendo-os juntos através de tiras plásticas. A seguir, jogando hereges num giro sangrento. Sem dúvida alguma, a roda é uma das invenções mais importantes e versáteis da humanidade. Mas na Idade Média, ela também revolucionou os métodos de execução. Durante a Inquisição, os interrogadores da região espanhola de Aragão desenvolveram um dispositivo circular de tamanha maldade que apenas a visão dele já era suficiente para que qualquer heresia fosse confessada. Ele é chamado de Roda da Morte de Aragão. A Roda da Morte de Aragão possui lanças na parte interna. A vítima é colocada na máquina e o interrogador gira uma manivela para movimentar a roda. O movimento giratório faz com que o condenado caia sobre as lanças repetidamente. A Roda da Morte é uma máquina repugnante porque não usa apenas a força gravitacional para perfurar a vítima, mas também a força centrífuga que age sobre a vítima colocada dentro dela. Se um carrasco girar a roda rapidamente, a força centrífuga manterá a vítima presa à borda externa da roda. Mas se ele diminuir a velocidade, a força centrífuga diminui, a força da gravidade passa a ser maior e o condenado cai sobre as lanças. Uma maneira interessante de entender a força centrífuga é vê-la em ação. Aqui temos um globo de bingo. Se o girarmos devagar, vamos notar a bola em queda livre algumas vezes. Isso porque a força centrífuga não é forte o bastante para mantê-la presa ao globo durante todo o giro. Mas se girarmos bem rápido, a força centrífuga será maior que a ação gravitacional sobre a bola. Mas uma simples manivela pode gerar força suficiente para girar a roda e executar a vítima? Para responder a essa pergunta, temos de testar uma réplica da Roda da Morte de Aragão. Um manequim num traje de mergulho vai simular a vítima. A vestimenta de neoprene deverá ressaltar cada uma das perfurações. Não é a roda que mata, é quem joga a pessoa lá dentro. Pois é. Tudo pronto aí, Michelle? Sim, tudo pronto. Tá legal. Vou começar a girar. Ai, meu Deus. Quanto mais rápido a roda girar, maior será a força centrífuga gerada. Num dado momento, a força centrífuga supera a força da gravidade e mantém o manequim preso às paredes da roda. Então as lanças o perfuraram. Pois é, agora ele tá preso. Quando a roda perde velocidade, a força da gravidade passa a dominar e o manequim cai sobre as lanças. É isso aí. Bom, obviamente nós temos diversas perfurações por todo o corpo. Caramba! Esse cara está morto. Esse cara estaria sangrando muito. O traje de mergulho do manequim mostra cada um dos ferimentos. Podemos ver que, embora a espuma esteja encobrindo, temos vários ferimentos no rosto. Perfurações também nos ombros. Esta aqui, provavelmente perfurou o coração. Esta aqui pode ter perfurado a parte superior do pulmão. Agora analisamos a parte inferior do abdômen, então temos a área do estômago, do pâncreas, também o baço.
Algumas também na parte interior da coxa, e aqui estão as artérias femorais. Elas também estariam sangrando. Basicamente, essa pessoa estaria sofrendo uma perda sanguínea muito, muito grande. E já estaria morta quando fosse retirada dali. Então, como foi girar a roda? Foi muito difícil? Assim que ele ficou preso à roda, ficou bem fácil girar. E eu poderia ter girado por mais tempo. Assim que ele começou a cair e a roda perdeu a força, eu precisei de muito mais força para continuar a girá-la. Era mais ou menos o que você esperava. Era. Basicamente, quanto mais rápido ela gira, fica mais fácil para o carrasco. Quanto mais devagar, mais devastador para a vítima. Esses testes demonstram que a roda da morte de Aragão, usada durante a Inquisição, faz jus à sua reputação. Atualmente, as modernas secadoras de roupas sem eixo central combinam a força centrífuga e o calor para girar as roupas até que estejam secas. Durante a Idade Média, os carrascos empregavam dispositivos mecânicos para causar dor e extrair confissões dos hereges. Existe uma máquina de execução que realmente arranca o intestino da vítima. A mesa de evisceração. Essa forma de execução é horrível. É realmente difícil traduzi-la em palavras. Por milhares de anos, monarcas e magistrados estriparam traidores e criminosos para expor as vítimas à mais dolorosa e humilhante execução possível. Mas durante a Idade Média, o ato de arrancar o intestino dos hereges foi aprimorado. Quando os conquistadores espanhóis capturaram o líder rebelde peruano Tupac Amaru, eles o colocaram nesse dispositivo. Ele confessou suas heresias um pouco antes de morrer. A mesa de evisceração é composta por um eixo de madeira colocado sobre dois suportes verticais. O carrasco gira uma manivela que gira o eixo e retira os intestinos da cavidade estomacal. Se for executada corretamente, a vítima sobrevive à extração e morre em decorrência da perda de sangue. Esse é um princípio muito simples. Essa aqui é uma simples manivela, e então é criado o torque que gira o eixo. Como vemos, ela oferece uma grande facilidade mecânica e assim podemos manter a velocidade constante e controlada para não despedaçar os intestinos. Mas esse dispositivo pode extrair 7,5 metros de intestino humano, como descrevem os relatos históricos? Para responder a essa pergunta, uma réplica da máquina de extração vai simular a retirada de intestinos humanos. Esta é a mesa de evisceração. E esta é a nossa vítima, que já está amarrada à base. O próximo passo dessa execução simulada é fazer uma incisão cirúrgica bem no abdômen. Então, Michelle, gostaria de ter a honra? Claro. Muito bem. O objetivo aqui é não fazer um corte muito abaixo, porque o intuito dessa máquina é retirar a maior quantidade de intestino possível. Também não podemos cortar muito acima, porque poderíamos atingir órgãos vitais da parte superior. Eu vou fazer uma incisão de 15 a 20 centímetros. Agora vamos simular a extração dos intestinos. Usaremos linguiças para obter a consistência similar à dos intestinos humanos. Não temos certeza de como isso era feito, mas dessa vez eu vou tentar pregá-las aqui. Eu acho que seria melhor pregá-la numa das extremidades. Certo. Assim, quando tirarmos o eixo, teremos bastante espaço para que os intestinos ocupem toda a extensão dele. Faz sentido. Espero que fique presa. Muito bem, assim está bom. Parece que está preso. Carrascos utilizavam a manivela para extrair os intestinos para que o público testemunhasse o processo. Exibindo os intestinos, os carrascos humilhavam a vítima, e isso servia de advertência para infratores em potencial. O eixo gira na mesma velocidade com que o cabo da manivela é acionado. Isso dá ao carrasco controle total do nível de tensão sobre os intestinos.
é eficiente, não deixa que ele se despedace. Certo. Não exige muito esforço. Assim que o fixamos ali, podemos ficar assistindo a tudo. Nós também temos que lembrar do aspecto psicológico disso tudo, pois eu não consigo imaginar como isso seria horrível para a vítima. Nós sabemos que elas seriam forçadas não só a ver as suas vísceras sendo arrancadas, como também vê-las penduradas ali, bem na sua frente. Durante todo o processo, o acusado é forçado a confessar. E qualquer um diria o que fosse preciso. Isso seria realmente um pesadelo. Verdade. E acabou. Após removerem todo o trato intestinal, os carrascos cortavam a extremidade na altura do cólon. E aí, Michelle, agora que já removemos os intestinos e eles estão pendurados aqui, esta pessoa ainda estaria viva? Sim, é bem provável. Sabendo que o intestino foi retirado e supondo que estivesse intacto e mais nada tivesse se rompido, essa pessoa poderia ficar viva por mais alguns minutos, eu acho. Enquanto a vítima vê seus intestinos sendo enrolados nessa máquina, num primeiro momento estará consciente dos fatos, mas vai acabar ficando confusa em decorrência do sangramento, então ficará inconsciente. No que diz respeito a máquinas, esse é um conceito muito simples, mas bastante eficiente. Fica tudo enrolado nesse pequeno eixo e isso é assustador. Essa máquina é capaz de extrair os intestinos em poucos minutos, mas a vítima pode permanecer consciente por até 1 hora. Por fim, a perda sanguínea causa uma parada cardíaca. Embora esse dispositivo seja um exemplo do lado negro e cruel da humanidade, essa mesma tecnologia ajuda a encher a barriga das pessoas. Atualmente, molinetes de pesca pegam peixes em todo o mundo. Com o objetivo de interrogar e executar bruxas e hereges, alguns dispositivos mecânicos causavam ferimentos em todo o corpo, enquanto outros causavam dor em partes específicas do corpo. Durante a Idade Média, havia uma grande fascinação com o corpo humano. E com essa fascinação surgiu o conhecimento de como utilizar técnicas de tortura bem específicas para causar o máximo de dor e sofrimento. Em Nuremberg, na Alemanha, autoridades locais desenvolveram uma máquina que perfura um dos ossos mais densos do corpo humano, o crânio. Eles a chamavam de elmo perfurante. A verdadeira atrocidade desse dispositivo é que ele não somente mutila a pessoa, mas também gera um ferimento numa das partes mais sensíveis e delicadas do corpo humano. Para desenvolver o elmo perfurante, diversos torturadores se inspiraram em médicos europeus que tratavam ferimentos na cabeça com perfurações no crânio, visando diminuir a pressão causada pela inflamação. Mas para lidar com bruxas e hereges com pensamentos diabólicos, os interrogadores alteraram essa técnica da medicina para causar uma dor de cabeça extremamente dolorosa. O elmo perfurante utiliza a força e a precisão de um parafuso para introduzir uma ponta afiada diretamente na testa. A vítima pode sobreviver num primeiro momento, mas a morte não está fora de cogitação. O elmo perfurante tem que imobilizar a vítima, pois precisamos de algo apoiando a parte de trás da cabeça. Quando aplicamos uma força aqui na frente, na testa, a cabeça não deve se mover para trás, temos que imobilizá-la. Isso é comparável a um torno. O parafuso pontiagudo é longo e fino, então é capaz de fazer uma perfuração através do crânio. Se eu deixá-lo cair, vai provavelmente perfurar a madeira. Essa é uma boa demonstração da força de perfuração. Embora o crânio humano seja um dos ossos menos espessos do corpo, ele é o mais denso. O elmo perfurante pode gerar a força necessária para uma perfuração através do crânio? Para responder a essa pergunta, um crânio de resina com densidade similar à do osso humano é colocado no dispositivo. Tá legal, então vamos tentar. Já está em contato com a testa. A ponta parece estar perfurando o osso. Vai lá, força! Ei, cara, eu nunca fiz um buraco no crânio de alguém antes. Muito bem, podemos ver os pedaços do crânio caindo aqui. Bom, eu tô ouvindo estalos. Isso aí. Bom. Vamos retirar para ver o que aconteceu. Certo. Legal. É isso aí.
Muito bem. Olha só, dá pra ver que a ponta ficou presa bem aqui no crânio. A ponta pode ter se quebrado, mas também perfurou o crânio. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Pergunta? Se isso entrasse na testa de alguém, seria suficiente pra matá-lo? Não, é possível viver com algo assim. Provavelmente haveria alterações na personalidade e na maneira de pensar em razão da lesão cerebral ocorrida aqui. Muito do que nos faz humanos e rege nossa personalidade é controlado nessa área. Esse tipo de lesão traumática fará o cérebro inchar e pressionar outras partes do cérebro que controlam funções essenciais para a vida e a respiração. O elmo perfurante é um dispositivo de tortura que age como um entorpecedor da mente, mas não é necessariamente uma máquina de execução. Atualmente, cirurgiões continuam a salvar vidas fazendo perfurações em crânios humanos. Essa é uma técnica comprovada para diminuir os riscos da pressão causada por inchaços na região cerebral. Os avanços tecnológicos da Idade Média foram uma faca de dois gumes. Carrascos utilizaram os princípios da tensão, do atrito e do fogo numa batalha sangrenta contra bruxas e hereges que atravessou séculos. Mas, atualmente, as forças inspiradoras dessas máquinas mortais ajudam a sociedade moderna a criar tecnologias que facilitam nossas vidas. O que você sentiu assistindo esse documentário? Bom, creio eu que prazer, alegria e felicidade você não sentiu. Porque nós temos um coração pecador. E eu te pergunto, como você acha que Deus se sentiu no momento em que ele presenciou todas essas coisas? Sabe? O que é pior de tudo isso? A palavra de Deus nos relata em Mateus capítulo 24, por boca do próprio Cristo, de que uma tribulação qual nunca houve desde que há homem sobre a terra está para chegar. E então podemos entender que esta inquisição perto da grande tribulação não é nada. Hoje a tecnologia aumentou, o pecado está imperando, e entenda, irmãos, o homem esfriou ainda mais o coração. Entenda o seguinte, irmãos, o próximo estudo que nós estaremos fazendo, nós veremos se a Igreja Católica Apostólica Romana tem ou não tem a ver com a grande tribulação. Nós veremos se o povo de Deus estará nesta terra quando essa grande tribulação acontecer, ou já estará no céu. O arrebatamento secreto é verdade ou mentira? A Igreja Católica Apostólica Romana é um império que caiu para nunca mais se levantar, ou é um gigante que está adormecido? As respostas para essas e muitas outras perguntas você terá na terceira parte do nosso estudo.